Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu quero apresentar para vocês dois métodos, tá, de distribuição temporal de chuva. Tá? O primeiro método é o método dos blocos alternados e o segundo método é o método de Yen e Show. Tá? Nessa primeira imagem, você pode perceber que aí nós temos um hietograma, tá, de precipitação tanto em barras como um hietograma triangular. Tá? E esses dois hietogramas é o nosso resultado aqui desse vídeo de hoje. Tá? Então, nós vamos entrar com os dados de entrada, vamos desenvolver todo o método, né, tanto de blocos alternados como de Yen-Show, e vamos chegar nesses hietogramas de precipitação. Tá bom? Pessoal, antes da gente seguir aqui com o vídeo, eu queria pedir para vocês que você possa deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu curtir nesse vídeo, se você realmente gosta de vídeos aí que abordem os temas de drenagem, hidrologia, hidráulica, mecânica dos fluidos, métodos numéricos, que são os conteúdos que eu tenho desenvolvido aqui no canal recentemente, tá bom? Então, você sabe que quanto mais like, quanto mais comentário, compartilhamento, né? A plataforma do YouTube entrega esse material para mais pessoas como você. Talvez você seja um engenheiro, um estudante, né? E mais pessoas como você que também desejam aí consumir um conteúdo como esse vão receber esse material de uma forma aí mais ampla, tá bom? Então, se você realmente gosta, deixa o seu like aí nesse vídeo para ajudar na divulgação, tá bom? Se você já conhece algumas pessoas, conhece 5 pessoas aí que gostariam de receber um material como esse, já clique em compartilhar, divulga aí no seu grupo de WhatsApp, divulga aí para as pessoas que você conhece, que tenham interesse em vídeos, em materiais como esse, né? Esses materiais que eu tenho desenvolvido, eu tenho tentado, né, montá-los de uma forma mais didática, porque eu acredito que a gente tem muita carência aí, principalmente na área de hidrologia, de hidráulica, de drenagem, de materiais mais didáticos, né? Então, se você conhece alguém que atua nessa área, já compartilha esse material também, compartilha nos grupos do seu WhatsApp de engenheiros, de estudantes, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque aí você vai estar a par das novidades que eu vou colocar aqui na plataforma, tá? Então, tenho gerado aí alguns conteúdos voltados a esses temas, né? E quando você é inscrito no canal, você vai ter um acesso mais rápido e mais fácil, né? E vai saber quando esses vídeos vão estar disponíveis aí também para vocês, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Antes de tudo, eu queria pontuar aqui para vocês algumas considerações importantes, tá? Quando nós trabalhamos aí no cenário hidrológico, né, para cálculos hidrológicos, para que a gente consiga chegar numa vazão de projeto, para um projeto de um canal, por exemplo, um projeto de um dissipador, um projeto de uma proteção de margem, que seja, muitas vezes nós temos trabalhado com a intensidade constante, né? A intensidade que você consegue calcular das equações de chuva das cidades aí que foram desenvolvidas no nosso território nacional, né? Quando você trabalha com essa intensidade média para obras de canalização, de drenagem, ela atende muito bem, né? Mas para obras de amortecimento, né, para obras de detenção, de piscinão, o ideal é que você trabalhe com um hietograma de precipitação, tá? Então, o que acontece? A intensidade média é como se chovesse aquela quantidade de precipitação para um determinado tempo, né? Como se fosse uma precipitação constante mesmo, uma intensidade constante. Então, pessoal, a gente sabe que quando nós trabalhamos com um hietograma de precipitação, começa a chover na bacia. Então, você tem ali um nível de precipitação, né? Começou a chover, esse nível pode ficar maior, maior, até chegar numa precipitação máxima, né? E aí parou de chover, então esse nível começa a reduzir também e de uma forma decrescente, né? Então, isso seria o hietograma de precipitação. Então, para projetos aí de amortecimento, projetos de maior importância, seria interessante sempre trabalhar com o hietograma de precipitação, tá? Então, é isso que nós vamos desenvolver aqui dentro desse vídeo. E aí, dentro desses hietogramas, existem alguns métodos que nós vamos ver também, e dentro dos quais os dois aqui que nós vamos abordar são os métodos de blocos alternados e o método de Yen e Show, tá? Então, só para fazer essa pontuação inicial para vocês, e eu coloquei aqui alguns exemplos práticos para que a gente consiga absorver esse conhecimento de uma forma mais simplificada, beleza? Então, vamos lá. Imagine que eu tenho uma bacia
hidrográfica, tá? E essa bacia, eu delimitei essa bacia e vi que o meu talveg principal tem 1 km de extensão, tá? Então, primeiro ponto aqui. Segundo ponto, o meu talveg ele vai ter uma cota máxima, a maior cota dele, maior nível dele, que vai estar lá no início da bacia, lá nos pontos mais altos, né, mais elevados, que é a cota 182, tá? E ele vai ter a cota mínima, que já vai ser a cota onde eu vou projetar a minha obra, né, projetar ali a minha intervenção, que vai estar na cota 90, tá? Então eu tenho um ΔH, ou seja, um desnível, né, de 92 metros. 182 menos 90, beleza? Perfeito. Então aí eu vou ter que definir também o meu tempo de retorno, tá? Então aqui em São Paulo existe o órgão da AE que vai te dar as diretrizes aí para projeto e outorga, né? Então, dentro dessas diretrizes, na maior parte das vezes, para esse tipo de obra, ele vai te indicar um TR mínimo aí de 100 anos, tá? Então, para isso, eu estou utilizando aqui um TR também de 100 anos, tá? Então, tem essas informações iniciais, pessoal, que previamente eu preciso ter em mãos aí, né? A minha bacia, né? A minha planta, né? Topográfica. Com essa planta topográfica eu consigo delimitar a minha bacia, né? E com essa delimitação eu consigo também identificar o comprimento do meu talveg e as suas respectivas cotas, beleza? Então, tendo essas informações, eu consigo calcular o meu tempo de concentração. Então, o tempo de concentração, estou utilizando essa equação aqui, que leva em consideração o comprimento do meu talveg e o desnível total do meu talveg, tá? Então, como eu já tenho essas informações aqui já previamente analisadas, eu posso inserir o comprimento de 1 km e posso inserir também o desnível total de 92 metros. E aí, com isso, eu chego num tempo de concentração, um TC igual a 10 minutos, que é o mínimo também que é indicado, tá? Então, tenho aqui o meu TC, o meu tempo de concentração calculado, 10 minutos, beleza? Então, até aqui, pessoal, nada demais, né? O padrão que sempre é executado aí para essas avaliações. Beleza, então vou partir para a minha intensidade da chuva, né? Escolhi a equação de chuva aqui da cidade de Campinas, desenvolvida por Vieira de 81, tá? A equação. Vou marcar essa equação aqui em amarelo, tá? Então vou marcar ela aqui em amarelo. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Dentro dessa equação eu tenho duas variáveis que eu preciso inserir para ter o resultado da intensidade de chuva, tá? A primeira variável seria a duração da chuva em minutos, tá? Normalmente é indicado que se trabalhe com o tempo de concentração. Então, esse T que está como duração de chuva é utilizado o mesmo valor do TC, que é o tempo de concentração. E eu tenho o T maiúsculo também, que é o período de retorno, né? O tempo de retorno. Ou seja, o meu TR que eu também já defini na etapa inicial, que é 100 anos. Então, inserindo esses dois valores na equação, tanto o tempo, né, de concentração como o tempo de retorno, eu consigo chegar numa intensidade aqui de chuva de 3,23 milímetros por minuto, tá? Porque essa equação ela sai realmente milímetros por minuto. Ou eu consigo chegar, já fazendo aqui uma conversão, tá? Para milímetros por hora, tá? Então, trabalhando aqui com uma unidade em milímetros por hora, eu tenho um valor de 193,79 milímetros por hora, beleza? Então, até aqui também nada demais. Os dados de entrada, calculei o tempo de concentração e agora estou calculando a minha intensidade baseada na equação de chuva da cidade de Campinas, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Bom, pessoal, essa intensidade, então, ela seria basicamente isso que está aqui na tela, tá? Então, uma intensidade de 193 e uns quebradinhos milímetros por hora, como se fosse uma intensidade constante, né? Como se chovesse isso de uma forma constante ali na bacia, né? Como eu disse, para projetos aí de canalizações, de drenagem, é bastante utilizado dessa forma, né? Mas para projetos aí de amortecimento, de piscinões, já é indicado que seja feito o hietograma de precipitação. Então, por exemplo, essa intensidade aqui de chuva que eu tenho, ela também pode ser representada numa forma através de um hietograma, tá? Então, como eu tinha comentado no começo do vídeo, imagine que dentro de uma bacia hidrográfica, né, comece a chover, então você tem um nível de precipitação, passou um tempo, esse nível aumentou, passou um tempo, aumentou mais um pouco, e assim você teve
um aumento gradativo até chegar um ponto ali de pico, né, de precipitação. Depois que chegou no ponto de pico, obviamente você tem um cenário decrescente, né, com a parada da chuva. Então você tem aqui um cenário onde fica mais detalhado, né, digamos assim, o que aconteceu de precipitação ali na sua bacia. Então você tem aqui um pico, né, depois você tem um trecho aqui decrescente, onde mostra aqui a parada da chuva e da precipitação aqui na bacia. Então, isso seria o hietograma de precipitação, né? Quando comparado aqui a nossa intensidade média, a gente consegue ver que tem uma diferença de representação aqui do evento da tormenta que ocorreu na bacia, certo? Então, para projetos de amortecimento, para projetos de detenção, né, é indicado que seja feito esse hietograma de precipitação, beleza? Bom, para então determinar esse hietograma, existem diversos métodos aí já consagrados, já consolidados, tá? Coloquei alguns desses métodos aqui para vocês, como o método de Cifalda, que foi desenvolvido em 73, o método de Chicago, que também trabalha com as barras, né, o hietograma em barras, o método de blocos alternados, que é um dos métodos que nós vamos apresentar para vocês aqui nesse vídeo e fazer um exemplo prático juntos, né? O método de Enshow, que foi desenvolvido em 83, tá? Baseado aí em diversas tormentas aí no estado norte-americano. E também o método de Ruff, né? Que foi desenvolvido em 67, aquele método que utiliza o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro e quarto quartil. Bom, existem então esses métodos, né, e mais alguns. Então, dentro desse vídeo, para não prolongar muito o assunto, nós vamos apresentar para vocês dois métodos, um deles sendo blocos alternados e o outro sendo Yen e Show, beleza? Bom, vamos partir primeiro para o método de blocos alternados. Então, esse método, né, ele vai precisar dessas informações preliminares que nós já desenvolvemos até então. Então, os dados de entrada, né, como a gente já viu, comprimento de Talveg, desnível de Talveg, tempo de retorno. Tá? Com isso, eu consigo calcular o meu tempo de concentração, que nesse caso deu 10 minutos, e com isso também consigo calcular a intensidade de chuva, beleza? Então, esses dados preliminares, né, eu preciso ter em mãos para avançar aqui com. Vamos lá, pessoal. Esse método, normalmente ele é montado numa planilha de Excel, né, e depois ele é montado um gráfico, onde a gente consegue ver a representação gráfica ali do hietograma de precipitação, beleza? Então, o que acontece? Nas primeiras colunas dessa planilha que nós vamos montar, nós vamos fazer o seguinte. Nessa primeira coluna aqui, tá? Eu vou colocar aqui o meu TD, tá? Que é a duração aqui da minha chuva. Eu estou trabalhando para uma chuva de 1 hora, tá? 60 minutos, tá? E aqui essa variação, essa quantidade de linhas que eu estou tendo, né? Que está uma variação a cada 10 minutos, eu preciso respeitar algumas regrinhas, tá? Então, o que acontece? O ΔT, ele tem que ser aqui pelo menos maior do que o meu TC, o tempo de concentração, tá? Então, eu não posso colocar aqui um ΔT de 9 minutos, tá? Preciso trabalhar com essa regrinha. O segundo ponto é o seguinte, esse ΔT, que é essa variação a cada 10 minutos também, precisa ser submúltiplo, tá? Da minha duração de chuva. Ou seja, eu tenho aqui 60 minutos de chuva, tá? Que eu estou representando, 1 hora de chuva, e eu preciso que esse meu ΔT, nessa variação, seja submúltipla de 60 minutos. Ou seja, se eu dividir 60 por 10, que é a minha variação, vai dar um número inteiro. Tá? Então, eu preciso respeitar aqui essas duas regrinhas básicas para utilizar o método dos blocos alternados. Beleza? Bom, então, essa primeira coluna eu monto baseado nessas regras, tá? Na segunda coluna, eu vou fazer os cálculos, né, da minha intensidade, utilizando ainda a minha equação aqui, tá? De chuva da cidade. Então, tem aqui a minha equação, e eu vou variar, né, aqui o meu T maiúsculo, que é o meu tempo de retorno, né, esse T maiúsculo aqui, eu vou manter em 100 anos. Tá? Então, isso aqui eu não vou variar, vou manter em 100 anos, beleza? É só marcar aqui para vocês. Agora,
esse meu tzinho aqui, eu vou variar de acordo com a minha etapa do tempo. Então, vou colocar aqui um delta t, tá? Então, eu vou variar de acordo com esses valores aqui, ó, 10 minutos, tá? Então, eu vou entrar na equação com 100 anos, né, sem variação, e com 10 minutos. O resultado que eu tiver, vou colocar aqui na primeira linha, beleza? Depois, na segunda linha, vou entrar com 20 minutos. Então, entro na equação o tzinho 20 minutos, o t maiúsculo com 100 anos, tá? O resultado coloco na minha segunda linha. Na minha terceira linha, vou entrar aqui com 30 minutos na equação, então o t minúsculo 30, o t maiúsculo 100, o resultado coloco aqui na frente, tá? E assim vai também para os outros tempos, né? Então, 40 minutos, 50 minutos e até chegar em 60 minutos, tá? Então, nesse formato aqui, eu tenho que utilizar essa equação, no caso aqui da cidade de Campinas, né, para esse exemplo, tá? Sempre mantendo fixo 100 anos, né? E variando aqui o meu t minúsculo em função do meu ΔT que eu tenho aqui nessa primeira coluna, tá? 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Então, com isso, eu montei as duas primeiras colunas da minha planilha aqui do método dos blocos alternados. Bom, pessoal, agora, né, essas duas primeiras colunas eu já tenho montada, vou deixar ela escondida aqui, e vou partir para as minhas três próximas colunas, tá, da minha planilha. Então, aqui eu tenho um cálculo para transformação, ou seja, eu vou ter aqui a minha precipitação total, eu vou ter o meu ΔP, a variação da precipitação, e eu vou ter o meu ΔP, né, de precipitação, dividido pelo meu ΔT, né, que seria relacionado à primeira coluna que a gente viu. Então, a gente vai ver com calma, passo a passo aqui, tá bom? Bom, então vamos pegar essa primeira coluna aqui da minha tabela, que seria a minha precipitação. Para eu calcular a precipitação, eu preciso pegar a minha intensidade e multiplicar pelo o meu tempo, né? A minha etapa de tempo. Então, por exemplo, aqui está meio apagadinho, né? Mas eu tenho aqui, vou marcar em amarelo, 193, tá? Que seria 193 vezes 10, tá? Vezes 10. Eu tenho aqui uns 60 dividido, né? Porque aqui eu tenho milímetros por hora e eu tenho minutos, né? Então, vou transformar aqui, dividindo por 60, e vou chegar em 32,29, que é o que está aqui, ó, 32,29. Então, para essa linha aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor aqui, tá? Que é da minha etapa do tempo, tenho que multiplicar por esse valor aqui, tá? Tem que fazer uma multiplicação. Esse resultado vai ser igual ao que eu vou ter aqui na minha linha, beleza? Bom, segunda linha, mesma coisa, né? Vou pegar aqui, então, 147, tá? Vezes 20 dividido por 60, né? Então, pego aqui o meu 20, né, que é a minha etapa de tempo, multiplico aqui por 147, tá? E vou ter o resultado de 49,16, beleza? Então, pessoal, não vou fazer isso aqui para todas as linhas, né? Acho que já ficou claro aí para vocês como funciona a determinação aqui dessa minha coluna, beleza? Da precipitação. Bom, vamos então para a próxima coluna, que é o meu ΔP, tá? Para eu calcular o meu ΔP, eu preciso fazer uma subtração dos valores sequenciais aqui da minha precipitação, ou seja, a variação, né, da minha precipitação ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, primeira linha aqui no meu ΔP, eu vou pegar o 49,16 menos 32,29. Da onde veio isso? Aqui, ó, 49,16, tá? Estou marcando ele aqui. Vou fazer menos esse valor aqui, ó. Menos esse valor, 32,29. Sempre menos o valor de cima, tá? Como essa primeira linha aqui eu não tenho, é o início ainda, não tenho variação, então vai ser igual, né, a minha primeira linha aqui do meu P. Já na segunda linha, ó, eu já estou fazendo essa conta, então 49 menos 32 vai dar 16, beleza? Como está marcando aqui embaixo, ó, 16. Terceira linha, vou pegar aqui 59 menos 49, uns quebradinhos, né? Então aqui 59 menos o 49, tá? Então pegando aqui, fazendo essa subtração do 59 menos aqui o valor de cima, que é 49, eu vou ter o valor de 10, tá? Como está marcado aqui embaixo também.
Beleza, pessoal? Então, também não vou fazer para todas as linhas, né? Acho que já ficou claro para vocês. Sempre pegar esse valor, menos o de cima, colocar aqui do lado. Esse menos o de cima, colocar aqui do lado. Tá? Então, acho que fica bastante prático dessa forma, tá? Lembrando que o primeiro valor aqui da primeira linha, né, ele vai ser repetido, né, porque você não tem variação ainda, então você vai pegar esse valor aqui e vai jogar para esse lado. A partir da primeira linha, né, na segunda, terceira, quarta, você vai fazer essa continha de subtração básica, beleza? Vamos então para a nossa terceira coluna dessa tabela aqui que nós estamos trabalhando. Bom, essa coluna, o que eu vou fazer? Eu preciso pegar o meu ΔP, que eu acabei de calcular aqui do lado, tá? E dividir pelo meu ΔT, que é a variação do tempo. Tá? Então, a primeira coluna que eu tenho, que é essa coluna que está apagada aqui, o meu TD, né, que tem o 30, 40, 50, 60, aqui eu tenho uma variação, né, de um valor para outro de 10 minutos. Né? Então, eu tenho esse ΔT de 10 minutos. Tá? 10 para 20 é 10, 20 para 30 é 10, assim vai. Então, o que eu preciso fazer? Preciso pegar aqui o meu ΔP, que eu acabei de calcular, tá? E vou dividir esse ΔP por 10 minutos, tá? Que é a minha variação aqui no tempo. Então, aqui pegando a equação, 32,39 dividido por 10. E tem uma divisão por 60 ainda, por quê? Porque aqui eu estou calculando milímetros por hora e aqui eu estou em minutos, né? O meu ΔT está em minutos, né? Então, faço 32,39 dividido por 10, dividido por 60. E aí eu chego no valor de milímetros por hora. Então, cheguei aqui em 193 milímetros por hora, tá? Então, é simples também. Vamos pegar a segunda linha para entender melhor. Então, eu vou pegar aqui o 16, tá? Dividido também pelo ΔT, que é 10, então é sempre fixo 10. Aqui você não vai variar, né? 10, 20, 30, é sempre o ΔT, né? A variação que eu estou utilizando no tempo. Então, aqui 16 dividido por 10 por 60, né, pela conversão de unidade, vou chegar em 101,23 milímetros por hora. Tá? Então, dessa forma aqui, utilizando esse valor, né, e sempre fazendo a divisão aqui desse ΔP, né, por 10, né, e aqui também fazendo a divisão por 60, tá, eu vou ter o valor aqui da minha última e terceira coluna, tá? Marquei aqui como terceira coluna. Então, fazendo essas contas aqui, eu chego nesses valores aqui da minha terceira coluna. Não vou fazer para todas, né? Mas acho que também já ficou claro aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, assim avançamos já 1, 2, 3, 4, 5 colunas aqui da nossa planilha. Vamos então para essa planilha total, né? Então, aqui só relembrando, né? Aqui eu tenho o meu TD total, que é 60 minutos de chuva, tá? Com uma variação aqui a cada 10 minutos, como sendo o meu ΔT, tá? Vou ter aqui a minha intensidade de chuva calculada para cada etapa de tempo, tá? Utilizando a equação lá de Campinas, tá? Depois vou calcular a minha precipitação multiplicando a minha intensidade vezes a minha etapa de tempo para cada linha aqui da minha coluna de precipitação. Vou ter a variação da minha precipitação, né, tirando esse valor do valor de cima, e assim vou completando a minha quarta coluna. Depois calculo, então, essa divisão, como a gente acabou de ver. Beleza? Bom, olhando as últimas duas colunas do método, vou mudar aqui a imagem para vocês, vou dar um zoom aqui. Deixa eu apagar aqui agora que ficou ruim, ficou aqui na frente. Então, o que acontece, pessoal? Olhando aqui agora essas últimas duas colunas, o que eu vou fazer? Esse meu T aqui, em minutos, eu vou manter igual à minha primeira coluna. Então, variando a cada 10 minutos, né? Tendo aqui um valor máximo de 60 de 1 hora de chuva. Beleza? Então, isso aqui não vou mudar, vou só repetir para cá. Agora, essa minha intensidade aqui que eu vou representar no meu hietograma, o método dos blocos alternados, ele funciona da seguinte forma, tá? Sabe-se que a precipitação incidente numa bacia hidrográfica, ela acontece em níveis menores, ela vai aumentando até um nível crítico de precipitação, depois ela vai reduzindo, assim como o cenário natural de uma chuva, né? Então começa a chover, começa a incidir essa chuva, né, na bacia, tem um ponto crítico da chuva e depois começa a cessar essa chuva e vai reduzindo essa precipitação. Então é um cenário, né, como se fosse um cenário triangular mesmo, né? Tem uma subida e depois um trecho decrescente.
Então, sabendo disso, o que o método indica para a gente? Que as maiores precipitações, as maiores intensidades, elas se concentrem na parte central do nosso hietograma. E tem uma certa ordem lógica nisso, né? Tentando representar a chuva que vai incidir na bacia. Você colocando ali as maiores intensidades na parte central, você acaba representando essa subida e essa descida do hietograma. Tá? Então, o método indica para a gente que as maiores intensidades se concentrem na parte central do hietograma. Então, por exemplo, aqui que vem a mágica da coisa, tá? Então, eu vou pegar a minha maior intensidade, que é 193, e vou posicionar ela na minha etapa 3 aqui de tempo, tá? Então, ao invés de ela estar lá no começo e começar a reduzir, né, como se fosse uma chuva mais forte, daqui a pouco para, né? Não, eu vou começar a posicionar esses maiores índices aqui na parte central do hietograma. Então, eu vou pegar a minha maior intensidade e colocar na etapa central do meu hietograma, tá? A minha segunda maior, eu vou colocar logo acima, tá? Na etapa 2. Então, se a maior eu coloquei na etapa 3, a segunda maior eu coloco na etapa 2. A terceira maior eu vou colocar abaixo da maior intensidade. Tá? Então, perceba o seguinte, pessoal. Aqui eu estou colocando a maior na parte central, depois a segunda maior de um lado, a terceira maior do outro, a quarta maior do outro lado, e assim vai. Então, eu vou criando essa pirâmide, né? Essa subida e descida no hietograma. Então, isso que o método indica. Tá? A maior intensidade na parte central, a segunda maior um passo acima, a terceira maior um passo depois, e assim eu vou distribuindo essa chuva nesse formato aqui alternado, tá? Então, por isso que chama blocos alternados. Vou alternando aqui esses blocos de chuva, tá? A quarta maior, então, colocou lá em cima, tá? Então, assim eu vou distribuindo de uma forma alternada. Depois eu tenho aqui dois blocos de chuva de 32 e 24. Então, esses daqui, como já acabou o meu tempo inicial de chuva, né, que eu coloquei a cada 10 minutos, eu vou seguir com eles aqui no cenário decrescente. Tá? Então, eu vou ter essa variação aqui, essa distribuição temporal segundo essa indicação dos blocos alternados. Tá bom? Então, pessoal, isso que ele indica. E tendo essa visualização, nós conseguimos, então, criar um gráfico, né, onde eu tenho aqui as colunas cinzas, né, a intensidade calculada segundo as equações de chuva. Tá? Então, eu vou ter lá as maiores intensidades, né, para o menor tempo ali de concentração e vou reduzindo essa intensidade ao longo do meu gráfico aqui, conforme vai aumentando o tempo. Tá? Quando eu faço a distribuição pelos blocos alternados, eu tenho o mesmo volume de precipitação, porém distribuído num cenário que se torna mais natural, que tenta representar a chuva de uma forma mais genuína, digamos assim. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse bloco aqui gigante, né? Esse bloco aqui de chuva, que é 193, e eu posicionei ele na etapa 3. Então, é o mesmo bloco posicionado numa etapa distinta. Tá? Depois eu vou ter aqui os outros blocos também posicionados, né, em outros trechos aqui. Tá? Então, eu vou distribuindo aqui os meus blocos conforme a minha etapa de tempo que a gente viu ali na minha tabela. Beleza? Bom, pessoal, então, dessa forma eu consigo distribuir a chuva, né, utilizando o método dos blocos alternados. Então, eu tenho aqui essa distribuição das minhas colunas cinzas e também das minhas colunas azuis. Beleza, pessoal? Perfeito. Então, vamos seguir aqui para o segundo método que eu queria passar para vocês, que é o método Yen e Show, tá? Então, pessoal, se você ficou com alguma dúvida também em relação ao método dos blocos alternados, deixa o comentário aqui embaixo, tá? Eu vou ler e responder todos os comentários, tá bom? Queria falar para vocês também que no final desse vídeo, né, depois que eu terminar de apresentar para vocês o método Yen e Show, eu vou deixar um material especial aí para vocês, que vocês possam baixar e instalar, baixar e utilizar, né, no computador de vocês, tá? Então, fique comigo até o final do vídeo aí que eu vou deixar um presente aí para vocês também em relação a esses métodos de blocos alternados e Yen e Show, tá bom? Se surgiu alguma dúvida, deixe no comentário que eu vou responder para vocês aqui também. Bom, esse então é o método de Yen e Show, tá? Alguns pontos característicos desse método. Primeira questão é a simplicidade, tá? Então é um método bastante simples, até mais simples que o método dos blocos alternados, que também não tem muita
dificuldade, tá? Pegando aqui um segundo ponto, né? Ele é baseado em mais de 10 mil tormentas que foram estudadas nos Estados Unidos, tá? E o interessante é que essas tormentas aí foram analisadas em locais bastante distintos, né? Então aí foram analisadas em Massachusetts, New Jersey, Illinois e Califórnia, né? Então são lugares ali, alguns próximos e outros não tão próximos assim, né? Então a base aí de estudo ela é bastante robusta, 10 mil tormentas, e também para uma variação geográfica interessante, tá? Então esse método aí ele acabou sendo bastante consagrado também por essas características, tá? E ele apresenta, diferente do método de blocos alternados, um hietograma triangular, tá? Então no método de blocos alternados a gente vê os blocos, né, de intensidade de chuva ao longo do tempo. Aqui não, aqui a gente vai ver um hietograma triangular, então saindo do zero, indo até a nossa intensidade de pico e depois reduzindo, né, de uma forma decrescente até zero também, tá? Então ele apresenta de uma forma, graficamente falando, diferente. Bom, para quem não conhece, né, eu coloquei aqui no mapa só para a gente ter uma noção espacial da coisa, né? Então foi utilizado em mais de 10 mil tormentas e foi avaliado essas tormentas nessas regiões, né? Então Massachusetts, New Jersey, Illinois e Califórnia, né? Então pegando aí todo o trajeto, se você for viajar para os Estados Unidos e fizer todo esse trajeto, você vai demorar aí muito tempo, né? Mais 53 horas de carro, né? Então essa avaliação aí espacial foi bastante interessante também por esse método de Ien-Show, tá? Bom, então a parte inicial, pessoal, coloquei aqui novamente só para a gente não esquecer os valores, mas vamos seguir da mesma forma, tá? Então os dados de entrada, com o mesmo comprimento de Talveg, mesma cota de crista, mesma cota de base, mesmo desnível, mesmo TR, mesma duração de chuva, beleza? Que é essa tabela aí inicial de dado de entrada. Aí vou calcular a intensidade da chuva, também utilizando a equação de Campinas, e também vou calcular o tempo de concentração, tá? Então até aqui também nada novo. Agora, utilizando aqui os passos do método, né? Eu preciso calcular então a precipitação total, tá? Então eu preciso pegar a minha intensidade de chuva, que é 193 milímetros por hora, né, uns quebradinhos, e multiplicar pela minha duração de chuva, que é 1 hora. Então, como eu vou cortar hora por hora, vai ficar o mesmo valor, só a unidade em milímetros, que é a precipitação total, tá? Então, o primeiro passo aí, na verdade, já é o terceiro passo aqui que o método nos instrui, tá? Quarto passo, o tempo de pico. Então, como eu vou ter um hietograma triangular, eu vou ter ali um tempo de pico, né? Onde eu vou chegar no valor máximo ali de intensidade, né, e precipitação, que vai ser a minha intensidade de pico. E para isso eu também vou ter no meu eixo horizontal do gráfico o meu tempo de pico, né? A qual momento isso vai acontecer. E o método sugere para nós que seja utilizado essa equação de 0,375 vezes a minha duração da chuva, tá? Então, como a duração da chuva é 1 hora, eu vou ter esse valor de 0,375 horas, tá? Então, esse seria o meu ponto aqui de pico, tá? E depois eu vou calcular a minha intensidade de pico. Então, aqui eu tenho o meu IP, né, intensidade de pico, que vai ser 2 vezes a minha precipitação total, que eu já calculei aqui em cima, né, esse P maiúsculo, dividido pela duração da chuva, que seria 1 hora. Tá? Então, como a unidade aqui está em milímetros e a duração da chuva está em hora, eu vou ter aqui uma intensidade de pico de 387 milímetros por hora. Tá? Então, essa é a intensidade de pico que ele vai apresentar para você dentro do hietograma. Tá? Então, são essas etapas simples também para ser desenvolvidas, né? E eu chego nesse gráfico, onde eu tenho aqui o meu TD, que é a minha duração de chuva, de 1 hora. Eu vou ter também o meu TP, que seria o meu tempo de pico. E eu vou ter também o meu IP, que seria a minha intensidade de pico. Tá? Então, dessa forma, eu consigo também chegar nessa intensidade aqui de pico através desse método de Ien-Show. Como eu comentei, um método bastante simples e que também apresenta para nós o resultado com o hietograma
de precipitação triangular, que também é mais simplificado do que o próprio blocos alternados, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu queria deixar esse material aqui para vocês e avisá-los também que na descrição desse vídeo eu estou colocando um link, né? E aí está passando na tela para vocês as diversas planilhas que eu desenvolvi e através desse link você vai ter acesso a essas planilhas de forma gratuita, tá? Então você consegue clicar no link, você consegue fazer o seu cadastro, que é basicamente seu e-mail e o seu nome, né? E aí você clica no botão para acessar a página de planilha. Acessando a página de planilha, você pode baixar quais planilhas você tiver interesse de forma gratuita e utilizar aí nos seus trabalhos, tá? Queria pedir para vocês também, mais uma vez, né, se você gostou desse vídeo, se você curtiu, deixa o seu like para que a plataforma consiga distribuir esse vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe também esse material para mais engenheiros aí ou mais estudantes que tenham interesse também nesses assuntos de hidrologia, hidráulica, drenagem e temas afins, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e grande abraço.